Lula, destaques individuais. Eu sei que tem pelo menos um, não é possível. Nem Danielzinho se salva aí nessa galera, Lula. Ó, tem muita gente nos comentários aqui falando, viu, que Danielzinho se salva, viu? Rapaz, esse negócio de salvar é coisa. Cássio Cardoso também queria salvar, viu isso logo aqui. Queria salvar, entendeu? Mas eu Você não acho que salva ninguém. a gente tá com uma referência muito baixa, que é o resto do time do Bahia, né? Não é porque todos os outros foram muito piores que a gente vai dizer que alguém jogou bem. Eu não concordo. Talvez ele tenha sido o melhor do Bahia. O melhor do Bahia. Talvez não, com certeza. Ele foi o melhor do Bahia. Mas o Bahia não foi bem e ele também não conseguiu fazer uma partida acima do ok, na minha opinião. Não conseguiu mesmo. E tiveram alguns erros dele que me incomodaram durante o jogo. Mas ele foi com certeza o jogador mais participativo do Bahia. Né? Ele chamou o jogo para si, para organizar, mas também não conseguiu fazer o Bahia andar no campo de ataque. Né? Andar para além da intermediária ofensiva. Porque é isso que constrói lance de gol, né? É andar para além da intermediária ofensiva. E o Bahia não andou para além da intermediária ofensiva. Eu não vou colocar ninguém no meu pódio positivo, né? E o pódio negativo é que é uma disputa. Rapidinho, atenção, atenção, gente. Ninguém. Veja só a situação do Bahia. Ninguém no pódio positivo. Zerado. Pódio às Foi um moscas. jogo muito ruim do Bahia. E assim, tecnicamente muito abaixo. E o Bahia, com a bola, mostrou todos os seus problemas ofensivos. Né? Porque uma coisa é quando você tem espaço para jogar. Né? Aí, mesmo que com alguma deficiência, você consegue progredir, sair na cara do gol e tal, mas quando o adversário baixa as linhas, vai todo para frente da grande área, né? E que o espaço encurta, aí só com qualidade que você consegue derrubar a barreira, né? Com qualidade e com intensidade. Né? Não basta uma coisa só. Eu achei Mas o isso Bahia aí. não teve. Você não viu ninguém que vale a pena colocar no pódio, é isso mesmo. Não bote ninguém mesmo, Não não. vale, não Não vale. alivie. Eu não Meta vou bronca. forçar aqui, não vou forçar colocar ninguém nesse pódio. Já o negativo é também difícil, porque eu vou eleger apenas 3, mas poderia ter mais, né? O Bahia foi muito mal. Mas eu vou eleger, em primeiro lugar, Ignacio. Ele foi inseguro em alguns momentos, e o erro dele de passe para trás, para Danilo, que a bola acabou indo para a linha de fundo, foi fundamental para que o Bahia tomasse o gol, né? É curioso porque quando ele errou o passe para trás, eu falei, só faltava agora o Bahia tomar um gol nessa. Parece que o torcedor vai sentindo quando as coisas estão caminhando mal, né? E o Bahia tomou o gol graças a esse erro de passe. E Ignacio, depois disso, demonstrou insegurança em alguns momentos, né? Eu vou colocar ele como o pior, mas, gente, no campo de ataque do Bahia, alguns jogadores foram muito mal. E talvez tenham aparecido até mais do que Ignacio, porque o segundo tempo todo foi no campo de ataque do Bahia, né? Então, era mais fácil até vê-los do que ver Ignacio. Difícil, difícil. Mas eu vou escolher Matheus Davó. Ele teve uma noite infeliz. E como o estádio estava vazio, a gente ouvia muito o Guto falando, né? Davó, não dá as costas. Fique de lado. Não dá as costas. Né? E talvez Davó, por não conhecer a posição, ele tenha tido dificuldade para interpretar esse pedido de Guto. Né? E ele ficou de costas o tempo todo e perdeu para a defesa a maior parte do tempo.
E quando teve a bola nos pés, ele teve muita dificuldade. Quando saiu de cara para o goleiro, ele chutou, não finalizou bem. O goleiro conseguiu fazer a defesa. Né? E vou citar Matheus Davó, com esse adendo de que talvez, provavelmente, a posição em que ele foi escalado tenha prejudicado. Né? Mas ele foi mal, muito mal hoje. E em terceiro lugar, eu vou citar mais uma vez Marco Antônio. Marco Antônio é chato porque é um atleta que a gente tem expectativa. Eu, particularmente, ainda tenho expectativa. Mas Marco Antônio está muito longe do Marco Antônio, muito longe do Marco Antônio que a gente viu surgir aqui em 2018, desequilibrando jogos, sabe? Muito distante. É um atleta que, quando não está sumido, ele está forçando alguma jogada individual, cortando para dentro para tentar chutar para o gol. E esquecendo que tem um colega talvez melhor posicionado, sabe? E tem ido muito mal, Marco Antônio, muito mal. O Bahia fez questão da sua volta, ele fez uma boa temporada ano passado pelo Botafogo, o Bahia fez questão de tê-lo esse ano, e ele ainda não demonstrou nada que justificasse a vontade do Bahia em tê-lo no elenco esse ano. Não conseguiu. E vou citar algumas menções aí desonrosas, né? Mais uma vez, no campo de ataque, Rildo entrou no lugar de Raí e só conseguiu construir basicamente as faltas. Cobrou as faltas e exigiu do goleiro do Ituano 2 defesas. Mas com a bola no pé, ele escolheu sempre as piores opções. Sempre as piores opções. Né? O drible para o lado errado, o chute na hora errada, o passe errado, né? Foi muito mal também. E, sim, muito complicada hoje a partida do Bahia, especialmente no campo de ataque. Muito complicada. Queria citar também uma atuação ruim do árbitro. Insegura. Foi pressionado pelos bancos dos dois times, que perceberam a insegurança do árbitro. Né? Ele chegou a expulsar um jogador do Ituano por uma cotovelada que não houve. O VAR chamou que não para fosse ver. o VAR, né? O VAR chamou para ver, ele quis brigar com a imagem, tá? Ele ficou alguns minutos olhando a imagem para tentar achar alguma cotovelada. Mas não houve. Claramente não teve nada. O atleta do Bahia se machucou acidentalmente num choque da cabeça do jogador do Ituano. Foi Raí, né? Com a cabeça dele. Foi um acidente. Acontece. É do jogo. Né? Eu achei que no primeiro tempo houve um lance de pênalti para o Bahia. Foi um lance que teve 2 carrinhos na área. O primeiro eu não achei nada, não teve nada. O Bahia pediu pênalti, não teve nada. O segundo, em Davó, eu achei pênalti, mas não achei que fosse um lance conclusivo a ponto do VAR chamar. Tá? Queria pontuar isso. Não era um lance conclusivo. Acho importante pontuar isso, porque nesse momento, na minha opinião, tem havido uma campanha para inutilizar o VAR. Né? As pessoas querem que o VAR não seja utilizado. E não é que eu queira utilizar o VAR para tudo. Eu acho que lances inconclusivos, o VAR não deve chamar mesmo o árbitro. Mas quando o lance é claro, mesmo que o árbitro esteja perto do lance, tenha supostamente visto, se a imagem mostra claramente uma outra coisa, o VAR precisa chamar. No caso, não considerei claro. E o VAR acertou, se por um acaso tenha considerado o pênalti, acertou em não chamar o árbitro, porque não foi um lance conclusivo. Poderia chamar o árbitro chegar lá, olhar e manter a posição, e a gente perder tempo de jogo,
por causa de uma interferência desnecessária. Mas é isso, basicamente é isso. O Bahia fez uma partida muito ruim, a arbitragem foi muito insegura. O Ituano também não fez um grande jogo, mas fez um jogo mais inteligente. Fez um jogo mais inteligente do que o Bahia fez. E isso garantiu que o Ituano saísse com os 3 pontos hoje e o Bahia derrotado. É isso. Minhoca, sua vez de fazer suas análises finais, né? Individuais também, né? O que você acrescentaria ou se você concorda mesmo com tudo que Lula falou? Seu pódio do bem e do mal, se é que ele existe. O primeiro ponto é a questão da arbitragem. Ela foi realmente, como disse o Lula, confusa, né? Acho que os 2 lances primeiramente pedidos, que foi na mesma jogada, talvez eu desse no segundo, né? Na segunda jogada. Mas como não deu, e aí, assim, eu cheguei a falar isso aqui numa live de jogo de Série A, e falei também no Raiz da segunda-feira. A gente vai ver muitas contestações Série A e Série B, porque a nova recomendação, né? Tem um novo chefe de arbitragem, o Wilson Seneme, e ele quer que o VAR interfira menos na Série A. Então a gente vai ver coisas até absurdas e claras sendo ignorada pelo VAR, seja para checar ou seja para checar exatamente o que não aconteceu ou o que aconteceu, né? E para quem não viu, Santos e Curitiba, um jogo claramente onde houve uma penalidade que o juiz deu, que sinceramente até agora eu estou sem entender, mas vai ser isso durante, eu acho que toda essa temporada. Sobre os destaques, o Danielzinho para mim foi o melhor, e aí, não sei, a percepção que eu tenho, certo? Eu acho que o Daniel poderia ter jogado mais? Poderia, mas eu acho que ele jogou muito bem, A questão do que eu acho que ele poderia ter sido melhor, eu não sei se foi uma recomendação. Porque, como eu estava dizendo, o Bahia precisava ter um pouco mais de repertório de ataque. Tentar chutar de fora da área, Daniel ter uma boa finalização de média distância. E eu acho que faltou isso para o Bahia, tentar trabalhar jogadas para tentar finalizar de fora da área. O Jacaré, por exemplo, é um jogador que às vezes também arrisca muito bem de fora da área. E o Bahia tentava sempre trabalhar essa bola, trabalhar para tentar encontrar o Davó numa posição de finalizar ou alguém chegando na área. Então, acho que faltou mais repertório quanto a isso. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Lula, porque talvez Danielzinho poderia ter sido um jogador que arriscasse mais em alguns momentos, embora tivesse tido poucas oportunidades. Mas no primeiro tempo eu senti isso. Raí, por exemplo, teve uma chance que poderia ter batido logo, e aí quis tocar no Daniel devolveu para ele, e aí praticamente perdeu uma boa chance. Então, teve momentos do jogo que o Bahia teve possibilidades, principalmente no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava um pouco mais aberto para o Bahia, diferentemente do segundo tempo. Mas é o único jogador que eu consigo salvar. O lado negativo, não tem como não citar na primeira colocação Ignacio. Cara, a jogada ela é tão... O Ignacio não precisava nem tocar, né? Nem dar passe naquela jogada. Ele podia simplesmente virar o corpo e continuar com a bola, porque não tinha nem jogador pressionando. E aí ele erra o passe, dá de canela, a bola acaba saindo. E se eu não me engano, posso estar enganado, é ele que está marcando o Bernardo, o jogador do Ituano que cabeceia. E aí ele perde um pouco ali do tempo da marcação, o jogador chega cabeceando e faz o gol ali do Ituano. Então acho que Ignacio foi mal, além dessas outras bolas que até o Lula falou, estava errando o passe, estava, sabe, se atrapalhando com a bola e muitas vezes não estava numa noite boa, estava desatento, estava disperso muitas vezes o Ignacio. O segundo vai o Davó, assim, muitas bolas que ele recebeu, ele tentou ser rápido na jogada, de tentar tocar de primeira, mas errava muitos passes. Muitas vezes prendia a bola e errava demais. Então foi uma coisa que cansou no Bahia no segundo tempo. Porque o Bahia dominou totalmente a posse da bola no segundo tempo e sempre... É por isso que eu estava falando. É quase como se só tivesse jogada se essa bola chegasse no Davó. Sempre era isso. E aí quando chegava no Davó, o passe não saía. Porque Marco Antônio pegava a bola, dava no Davó, aí a bola não voltava no Marco Antônio, ou não chegava no Daniel. Então era sempre um ataque que não tinha continuidade. A bola ia lá, recuperação da defesa. A bola ia lá, recuperação da defesa. E o Davó não soube nenhuma vez prender essa bola, ou até mesmo chamar falta. Enfim, foi uma dificuldade tremenda para ele durante a partida, além de ter errado muitos passes também durante o jogo. E terceiro, nossa senhora,
Aqui, vou fazer aqui uma menção. Ele entrou pouco tempo, mas nossa, já era 40. O jogo foi até 50, né, Lula? Foi até 50, né? 49, eu acho 49-20. Danilo joga a bola em Jonathan. Jonathan se atrapalha, a bola sai para lateral. Eu falei, por que o Guto tirou Borel? Tudo bem, o Borel, não é que o Borel ia fazer diferença, até porque não fez diferença em boa parte do jogo. Mas Jonathan, pô, qual a diferença que ele daria se não esse lance pitoresco no final da É partida? desequilibrar para baixo, né? Nossa Tem... senhora, assim, é ridículo, cara, é ridículo. Assim, é um problema seríssimo do Bahia, até agora nessa Série B, as laterais, é um problema sério, o Lula vem falando, cara, todo mundo já sabe do problema do Bahia, e todos os times sabem aonde o Bahia é fraco, então, nesse ponto, todo mundo já entende. Então, assim, é só essa menção ao Jonathan, que apesar de ter jogado pouco tempo, ainda conseguiu uma proeza de criar um Deixou belíssimo seu lance cartão de visitas aí, de né? constrangimento, né? Borel, só para explicar porque Borel saiu hoje, ele tem saído em todos os jogos, tá? Sim, Borel tem sentido fisicamente. é, Fisicamente ele não está 100% e ele não O tem Guto já falou aguentado isso jogar as também. partidas isso. por completo. E esse é mais um desafio do Bahia. É mais um desafio do Bahia. Jonathan não tem condições, né? O Técnicas, né? Bahia E não tem. Borel não tem condições físicas. E o Bahia tem André entrou, foi expulso, né? Então é sempre um desafio para o Bahia. Tem sido sempre um desafio a lateral direita para o Bahia. Acho E que eu eu vou diria as fechar. laterais, né? Mas principalmente a direita. Sim. E eu vou fechar realmente o meu pódio mesmo do Lula. Eu acho que Marco Antônio teve um determinado momento que ele conseguia fazer uma leve fumaça. Uma leve fumaça. Não era uma fumaça. Ali, uma leve fumaça. Ia lá, chamava uma falta e tal. Na jogada que foi exatamente com a finalização da avó. Ele chega na área já dominando e ajeitando. Então teve um momento ali que o Marco Antônio poderia ser útil. Mas depois que eu acho que entrou Jacaré, que ele ficou do lado direito, Jacaré na esquerda. E aí o Rildo foi jogar mais centralizado, né, com o Daniel jogando de volante. Aí a gente não viu mais nada de Marco Antônio. Mais nada. Quer dizer, a gente viu. A gente viu ele perder bola, ele viu rapace. E aí foi o Sair Marco pela linha de Antônio. fundo sozinho. Então, assim, aí já é o Marco Antônio que boa parte da torcida conhece. Então, foi uma partida em que o setor ofensivo foi muito mal e a falha principal, para mim, acho que do Ignacio, né, que acabou gerando o gol, que acabou o Bahia sofrendo essa primeira derrota na Série B.